Sou peregrino aqui, em terra estranha estou, no reino. Bem-vindo ao podcast Estrangeiros e Peregrinos. A mensagem de hoje será apresentada por Dennis Allen. Hoje eu quero contar um pouquinho sobre uma nova ferramenta que eu comprei e no final do episódio eu darei a resposta à pergunta 729 e uma nova pergunta. Mas eu quero primeiro falar sobre uma ferramenta, não a ferramenta em si, mas semana passada eu comprei uma nova ferramenta elétrica para me ajudar a consertar algumas coisas na minha casa. O aparelho veio com uma garantia, explicando as obrigações do fabricante em caso de defeito. O mesmo documento especifica exceções a essa garantia, ou seja, condições. Abuso intencional, uso para fins indevidos e falta de manutenção adequada estão entre motivos que livram o fabricante da obrigação de consertar ou substituir a ferramenta. Se eu utilizar minha nova ferramenta da maneira projetada pelo fabricante e sempre cuidar dela conforme as orientações do manual do usuário, eu posso contar com assistência técnica gratuita da empresa durante todo o termo estipulado da garantia. Vamos pensar agora nas garantias que Deus dá. Deus nos fez. O rei Davi escreveu em Salmo 139, começando no verso 13, pois tu formaste o meu interior, tu me teceste no ventre de minha mãe. Graças te dou, visto que de modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis, e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado e entretecido, como nas profundezas da terra. Qual que é o ponto aqui? Podemos, num sentido, olhar para Deus como nosso fabricante. Deus nos criou para determinados propósitos. Fomos criados para ser pessoas semelhantes a Ele. Gênesis capítulo 1, versículo 27. Ele nos capacitou para retribuir o amor que Ele mostra para conosco. Diz 1 João capítulo 4, versículo 19, nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Esse exemplo do amor de Deus é o que orienta o amor humano. Deus nos fez com a intenção de gozarmos de comunhão com Ele. Disse Salmo 100, verso 3, foi Ele quem nos fez, e dele somos. Somos seu povo e rebanho do seu pastoreio. E assim Ele nos deu até um anseio natural para a eternidade, conforme diz Eclesiastes 3, versículo 11. Nós fomos feitos para desejar estar com Deus eternamente. Se respeitarmos esses propósitos do nosso fabricante, teremos o benefício das suas garantias, até da garantia da vida eterna. Diz 2 Coríntios capítulo 5, versículo 5, ora foi o próprio Deus quem nos preparou para isto, dando-nos o penhor, ou garantia, do Espírito. Mas você se lembra daquela ferramenta que eu comentei no início da mensagem? Da mesma forma que a garantia da minha nova ferramenta tem condições, a promessa de Deus tem condições. Eu poderia usar a ferramenta de maneira indevida e anular a garantia. Todos nós temos a liberdade de usar a nossa vida de forma errada e anular a garantia. Por esse motivo, Deus apresenta no manual de usuário avisos sobre as consequências do uso indevido da nossa vida. Disse, por exemplo, em Hebreus capítulo 3, versículo 14, porque temos nos tornado participantes de Cristo, se, de fato, guardarmos firme até o fim a confiança que desde o princípio tivemos. A garantia que Deus deu para nós tem condições.
precisamos respeitar as condições do nosso fabricante para alcançar o objetivo da vida eterna. Você conseguiu acertar a pergunta 729? Quem foi o governador de Judá escolhido por Nabucodonosor? Alternativas: A. Esdras, B. Neemias, C. Jeremias ou D. Gedalias. A resposta certa, alternativa D. Gedalias. Diz 2 Reis 25, versículo 22, e sobre o povo que havia ficado na terra de Judá, que Nabucodonosor, rei da Babilônia, havia deixado ali, ele nomeou como governador Gedalias, filho de Aicão, filho de Safã. 2 Reis, capítulo 25, versículo 22. Gedalias, a resposta certa. Pergunta 730. O último capítulo do livro de Provérbios foi atribuído a qual rei? Alternativas: A. Davi, B. Salomão, C. Ezequias ou D. Lemuel. A resposta no final do próximo episódio de Estrangeiros e Peregrinos. Obrigado por nos acompanhar nessa jornada pelas Escrituras. Volte amanhã para ouvir mais uma mensagem do podcast Estrangeiros e Peregrinos. Seguimos pelo mundo a viajar.